boa noite aos irmãos que já estão aí. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os vossos corações, que Deus continue nos abençoando e que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos, como já estamos nos acostumando. Não quero que nos acostumemos, porque o ideal é que nós possamos nos reunir na igreja, e essa é a ordem que o escritor de Hebreus nos dá. Nós não devemos deixar de congregar, mas por conta de tudo que está acontecendo, nós precisamos nos privar um pouquinho nesse momento para estarmos cuidando das nossas vidas. Então, eu quero glorificar o nome do Senhor por cada um dos que já estão aí. Que Deus realmente venha abençoar suas vidas, seus corações, as suas famílias. Que juntos nós possamos cultuar o nosso bom Deus, esse Deus que tem nos dado tudo aquilo que nós realmente precisamos para continuarmos aqui nessa terra. Então, que Deus realmente nos abençoe em Cristo Jesus. E nós vamos com mais uma live, mais um momento de estudo da Palavra de Deus através da internet. Você aí na sua casa e eu aqui na minha, e juntos nós vamos cultuar e glorificar o nosso Deus. Então, quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já vi alguns aqui ao vivo, graças e paz ao irmão Aldenir, da igreja Pastor Israelito, Senita, Ednete, Ingrid, Débora, Sâmia e todos os outros que estão aí que eu já não estou mais vendo o nome. Que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos, nesse momento, glorificar o nome do Senhor. Irmãos, enquanto os outros entram aí nesse momento, eu quero convidar os irmãos para nós orarmos ao nosso Deus e pedirmos para que Ele venha nos abençoar. Então eu quero convidar você nesse momento para juntos orarmos ao Senhor e rogarmos pelas suas bênçãos e as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua santa presença. Queremos adorar o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, rogar pelas Tuas misericórdias que venham se renovar todos os dias em nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que a Tua graça ela também se renove sobre os nossos corações e que nós venhamos ser totalmente dependentes dessa graça, dessa misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai amado, eu quero pedir pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão agora diante do Senhor e que está junto comigo, ó Deus, nesse momento, que nós possamos, ó Pai, sentir, ó Deus, a Tua presença em nossos corações, que nós possamos ser moldados pela Tua palavra, essa palavra que nos ensina a viver da maneira que Tu queres, ó Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos, Pai. Aqueles que já estão presentes, aqueles que ainda irão chegar, que o Senhor possa realmente tocar as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa. Te peço nesse nome que é poderoso e que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Amém. Muito bem, graça e paz a todos, mais uma vez. Estamos vendo aí algumas pessoas ainda entrando, graça e paz ao nosso Ed. Seja bem-vinda, linda Alexandre, mãe da nossa irmã Isnete, que Deus abençoe. Então nós vamos fazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus. Nossos cantores hoje não estão presentes, mas nós vamos focar aqui na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para
abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo ao pastor, servo de Deus Altíssimo, Timóteo, no capítulo 1, no verso 12 ao 19. Então abra sua Bíblia aí nesse texto e nós vamos ler a palavra de Deus e meditar naquilo que ela nos ensina. 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 12 em diante. Então o apóstolo Paulo escrevendo ao seu amigo, companheiro de ministério, ele diz o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Amém? Então esse texto, que Paulo escreve aqui para Timóteo é um texto de incentivo para alguém que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, para aquele que está buscando ter um compromisso, uma vida totalmente voltada para o Evangelho. Sabemos que isso é um grande desafio para nós, tanto nesse tempo, mas também foi um grande desafio para Timóteo. Por quê? Servir a Cristo, meus irmãos, exige de nós abnegação, exige de nós um comprometimento, exige de nós estarmos realmente preparados para enfrentar algumas dificuldades. E quando Paulo escreve isso, além de trazer essas verdades, ele mostra aqui para Timóteo que todas as pessoas precisam ouvir da salvação, ou todas as pessoas são possíveis de ser salvas. Por que ele diz isso? Porque ele coloca ele como um dos piores pecadores, ele foi salvo. Então Paulo ele se classifica como alguém que não tinha jeito, mas que pela graça de Deus, pelo amor de Deus, ele conheceu a Cristo Jesus e com isso ele recebeu a salvação. E isso deve realmente nos motivar a estarmos buscando a palavra de Deus, tanto buscando como testemunhando, falando daquilo que Deus tem feito, daquilo que o Senhor ele tem providenciado nesse mundo. Muitas pessoas que nós dizemos, essa pessoa não merece a salvação, essa pessoa não merece ouvir a palavra de Deus, essa pessoa não merece o amor de Deus, mas essas pessoas também são alvos da graça de Deus, porque na hora que Ele quer salvar, Ele salva qualquer um, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. E Paulo esclarece isso para o seu
o seu conservo Timóteo para mostrar o que ele deveria fazer diante do seu ministério, desse ministério que estava sendo, ou a qual ele estava sendo preparado. Mas, pastor, será que essa reflexão só tem a ver com o pastorado? Não, tem a ver com a nossa vida cristã. Todos nós fomos chamados para anunciar a salvação que nós recebemos de Cristo Jesus. E essa noite eu quero ensinar, ou quero ajudar você a entender como é interessante nós pensarmos sobre isso, nessa graça salvadora, né? No poder que ela tem para salvar aqueles que estão perdidos. O próprio Jesus Cristo, ele disse que veio ao mundo para salvar os pecadores, aqueles que estavam perdidos, porque eram esses que precisavam da graça de Deus, né? Então Paulo, ele começa esse texto aí falando sobre a sua própria vida. Ele vai usar o seu exemplo para mostrar para Timóteo como Deus opera na vida das pessoas. E como operar de Deus, ele é maravilhoso, né? Então Paulo vai usar o seu exemplo para mostrar como não existe pessoa nenhuma que Deus, havendo de derramar sua graça, não possa ser salvo. Essa é uma verdade, né? Então, essa verdade, ela deve vir ao nosso coração. Olha como é que Paulo, ele se demonstra aqui nesse texto. Ele diz no versículo 12: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério. Então Paulo aqui fala acerca do seu ministério. Nenhum de nós cristãos temos dúvida do seu ministério, do ministério de Paulo, como ele foi usado por Deus, como ele foi bênção, como ele foi alguém que cumpriu o seu ministério com todo o vigor, com todo o amor que Deus colocou no seu coração. Mas isso ele reconhece que foi pela graça de Deus também. Foi pela misericórdia de Deus, né? E ele deixa isso muito claro, né? Que Deus me considerou fiel, né? Então isso enche o coração de Paulo de alegria, porque ele sabia que ele estava fazendo aquele ministério, era obra de Deus, e porque Deus o encontrou, o achou fiel. Claro, né? Depois da sua conversão, né? Aí ele vai descrever aqui, agora sim no versículo 13, ele vai descrever como é que era a vida dele anteriormente, né? A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, né? Mas alcancei misericórdia. É interessante que a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez você está aí se perguntando, mas como é que a blasfêmia não é perdoada? E Paulo diz que foi blasfemo, e ele agora é um servo de Deus, ele agora se coloca como alguém que Deus perdoa. Verdade, né? A blasfêmia de Paulo, ele cometeu tudo isso na ignorância, como ele vai dizer daqui a pouquinho, né? Porque ele não conhecia o verdadeiro evangelho. Ele era um homem religioso, mas ele não tinha tido encontro ainda com Jesus Cristo, com o seu Salvador. E nisso ele diz: por isso fiz na ignorância. Ele blasfemou na sua ignorância, ele perseguiu a igreja na sua ignorância, ele cometeu todos os seus pecados na ignorância. E a palavra de Deus, ela diz que esses pecados, eles não são levados em consideração, porque nós ainda não temos um parâmetro, nós não temos ainda o parâmetro daquilo que é certo e o que é errado. Paulo ainda não conhecia o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que salvava, o evangelho que transformava. Paulo ainda não conhecia, o que ele conhecia era a lei judaica, em que aquele homem que pecava, ele ia lá e colocava um bezerro, um cordeiro, e ali os seus pecados eram perdoados. E Paulo achava que essa era a religião que agradava a Deus.
E Paulo perseguia a igreja porque ele pensava que a igreja ela estava distorcendo a lei de Deus. E, no entanto, Paulo se reconhece, né, como alguém que fez isso na sua ignorância e na sua incredulidade. Mas aí no versículo 14 ele diz assim: contudo, a misericórdia ou a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e amor que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aonde chega, né, a graça, aonde chega a misericórdia num coração endurecido, num coração cheio de malícia, num coração cheio de mal, mas esse coração é regado pelo amor de Deus, ele é cheio da graça de Deus, e esse coração agora é totalmente transformado. Irmãos, nós não podemos duvidar do amor de Deus. Muito embora a igreja de Jerusalém, por muito tempo, ela duvidava da conversão do apóstolo Paulo. E Paulo nunca chegou para dizer, eu era alguém bom. Não, ele diz, né? Eu que não merecia, eu que era o pior dos pecadores, eu que fui um blasfemo. Paulo, acima de tudo, ele reconhecia a sua condição, mas agora também ele reconhecia que a sua condição agora, ela não era por ele próprio, mas pela graça de Deus que havia chegado ao seu coração. E naquele momento, o apóstolo Paulo ele começa a reconhecer o operar de Deus na sua vida, a graça que lhe foi concedida através de Jesus Cristo. E ele não chama a glória para si, mas ele diz, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então ele dá a honra a quem realmente merece honra, que é Jesus Cristo. Esse que veio para salvar, esse que veio para transformar a vida do pecador em um santo, né? Esse que veio tirar o homem do pecado e colocar o homem diante do amor de Deus. Paulo mostra para a sociedade, ou mostra para Timóteo que essa é a verdade, né? Então ele deixa muito claro isso, né? Que na sua fidelidade, no seu amor, Deus encheu a sua vida, né? E eu acho interessante que ele diz, contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, né? Então Paulo não ficou só cheio do Espírito Santo, mas Paulo transbordou. E esse transbordar é exatamente aquilo que o impulsionava para o santo ministério, para levar esse transbordar do amor de Deus para os outros corações. Então isso é empolgante, meus queridos. Isso é empolgante porque muitas vezes nós estamos até meio cheio, né? Se é que meio cheio não é cheio, né? Nós precisamos estar cheio a ponto de transbordar para que nós possamos levar esse amor, essa graça a outros corações. Talvez nós não fomos igual ao apóstolo Paulo. Talvez nós não fomos blasfemos como ele se coloca, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós também somos pecadores. Ainda somos. Mas nós somos regenerados. E essa regeneração que Deus fez no nosso coração foi, sabe para quê? Para que nós possamos também levar esse amor. Para que nós também possamos falar desse amor. Para que nós também sejamos transbordados desse amor. Para que esse transbordar ele possa atingir ou chegar a outros corações. E foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Foi exatamente isso, amados. E era por isso que Paulo estava aqui testemunhando para Timóteo. Você vê que Paulo começa a testemunhar para Timóteo acerca da sua vida e do seu próprio ministério, né? Então ele dizia, se isso aconteceu comigo, isso também pode acontecer com outras vidas. E aí ele toca no ponto principal desse texto de Timóteo, que é o versículo 15, e ele diz assim, esta afirmação é fiel
e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Interessante, né? Que ele entendeu o porquê que Jesus veio a este mundo. Qual foi o motivo? Por que Jesus desceu lá do céu, deixou a sua graça, deixou a sua glória e veio a esse mundo? Para estar com os pecadores, para até ser possível se contaminar por ele. Claro que Deus não ia permitir que isso acontecesse, porque ele precisava ser o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Mas ele diz, né, ele reconhece isso, né? Essa afirmação é fiel. Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele se coloca como o pior. Ele se coloca como aqueles que não tinham, ou aquele que não tinha jeito. Quantas vezes nós dizemos assim, não, mas fulano não tem jeito, né? Cicrano não tem jeito, meu irmão não tem jeito, meu pai não tem jeito, minha mãe não tem jeito, o meu primo não tem jeito, o vizinho da esquerda não tem jeito, o vizinho da direita não tem jeito. Tem, meu irmão, tem sim, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar, ele veio para salvar os pecadores, e o mais vil, aquele que comete o pior pecado, Jesus pode salvar. Porque existem muitos que estão sendo transformados, sabe aonde? Nas penitenciárias. Muitos daqueles que estão lá, eles estão sendo transformados. Deus está amando aquelas pessoas ao ponto de salvá-los. E dali, muitas vezes, vão sair pessoas que vão pregar o Evangelho, que vão testemunhar do Evangelho, que vão falar como receberam esse Evangelho. Então essa palavra, ela é digna de aceitação, né? Jesus, ele veio a esse mundo, né? Embora não seja aqui no mundo em que nós estamos, mas ele veio no mundo daquela época e ele transformou muitas vidas a partir de 12 homens, né? A partir daqueles 12 discípulos, ele conseguiu levar o Evangelho até os nossos dias. Você tem ideia da dimensão que isso nos mostra, irmãos? Se através daquele mundo daquela época o Evangelho chegou a nós hoje, né? Quanto mais ele pode chegar hoje, com tantas pessoas que já conhecem esse Evangelho verdadeiro. Então Paulo, ele mais uma vez, ele se coloca como o pior, né? Ele se coloca lá como o menor dos apóstolos, porque ele não foi daquela época dos 12, não estava lá com Jesus seguindo os 12, ele veio depois, né? Ele recebeu a sua salvação numa caminhada, numa jornada, onde lá ele foi realmente transformado, né? Então ele disse, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, né? Então veja que eu achei muito interessante quando ele coloca essa palavra, né? Porque em mim, o pior dos pecadores, Deus demonstrasse a grandeza da sua paciência. Nós, seres humanos, somos muito impacientes, né? Nós pregamos o Evangelho para as pessoas, nós queremos que elas se convertam. Ou quando elas não se convertem, a gente perde a esperança. Isso não vai dar resultado, isso não tem jeito, então eu vou desistir. Mas Paulo diz, olha, para que vocês possam ver, né, a grandeza da paciência de Deus. Deus estava esperando. Deus esperou o momento certo da sua conversão. Paulo perseguiu toda a igreja. Deus poderia ter feito com que ele se convertesse logo no início da sua perseguição à igreja, mas teve o momento certo, a hora certa. Mas Deus usou de paciência. E eu quero levar os irmãos a um texto lá de 2 Pedro, no versículo 3, se você puder seguir aí na sua Bíblia. 2 Pedro, no capítulo 3, eu vou encontrar aqui. Ele diz assim, né? No capítulo 3, verso 15, ele diz assim: tenha em mente que a paciência de nosso Senhor
significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria de Deus e lhe deu. Né? Veja que Pedro menciona essa mesma paciência que Paulo fala aqui, né? A sua paciência de Deus para com a vida dele trouxe a salvação dele, né? E a paciência que Deus está tendo com o mundo hoje, ela traz salvação para muitas pessoas ainda, né? Então, às vezes a gente se decepciona com as coisas desse mundo e diz, mas por que Jesus não volta logo e acaba com tudo isso? Por que Deus permite que essa maldade aconteça, que as coisas aconteçam de tão ruim, que muitas vezes prejudica o inocente, prejudica as pessoas de bem, as pessoas de paz, e Deus não faz nada? Cadê Deus nessa situação? Mas Deus é paciente. E essa paciência dele é porque Ele quer salvar, e Ele ainda vai salvar muitos. Muitos. E existem muitas pessoas, muitas vidas, meus queridos, para ser salvas. Né? E qual é o nosso papel em relação a isso? Anunciar o Evangelho. Falar desse Evangelho, dessa verdade. Né? Dessa verdade que transforma a vida das pessoas, dessa paciência. E Paulo diz assim, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Né? Paulo se coloca mais como exemplo. Por que é interessante nós olharmos para o exemplo do apóstolo Paulo, meus irmãos? Por que é interessante nós olharmos para esse exemplo? Né? A maioria das pessoas diz assim, não, mas agora fulano matou, roubou, agora se converteu, está na igreja, diz que é salvo. Alguma dúvida em relação a isso? Se ele realmente confessou o nome de Jesus com sinceridade de coração, nós não podemos julgar isso, porque só quem julga isso é Deus. Mas se isso aconteceu na sua vida, se ele teve um encontro realmente com o Senhor Jesus, a salvação está garantida. A salvação é certa, porque Deus veio ao mundo salvar o pior dos pecadores. E Paulo se coloca como o pior. E tem muitos aqui também no mundo hoje que podem ser colocados como o pior. E Paulo, ele usa o seu exemplo para mostrar a misericórdia de Deus, a graça de Deus que é estendida à sociedade, à humanidade, para que elas possam entender a grandeza do amor de Deus, a grandeza do poder de Deus. Aqueles que duvidam realmente não podem ser salvos, porque duvidam do poder de Deus. E ninguém pode limitar, ninguém pode duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. Nós temos apenas que crer na sua palavra. Né? Nós temos que viver pela fé. Nós sabemos que Deus ele transforma a quem Ele quer. Não importa qual o nosso pensamento em relação àquela pessoa, mas importa aquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. Paulo é um exemplo disso. O perseguidor, a igreja temia o apóstolo Paulo. Quando as pessoas disseram que Paulo havia se convertido, muitas pessoas ficaram com o pé atrás. Isso é verdade, mas esse Paulo é uma ameaça para a igreja. Como é que nós vamos lá impor a mão sobre ele? Mas eu disse, vá, porque importa que ele saiba o quanto deve sofrer pelo meu nome. Queridos, nós temos que estar dispostos a sofrer pelo nome de Jesus. E quando Jesus transforma a nossa vida, nós temos essa coragem. Né? E Paulo fez isso. Né? Ele foi o exemplo, né, para aqueles que crer para a vida eterna. Então não fale mais, depois dessa noite, você não pode mais dizer, não, mas para fulano não tem jeito. Tem. Enquanto ele estiver vivo, existe a possibilidade dele crer em Jesus Cristo. Né? Agora, depois que a morte chegar na sua vida, não vai ter mais jeito não, na vida dessa pessoa não vai ter jeito. Né? Mas enquanto ele estiver nesse mundo, ainda existe a possibilidade dele ouvir a palavra de Deus. E essa palavra tocar no seu coração e ele se transformar. Nós não podemos duvidar disso. Porque só Ele que muda, só Ele que transforma. Ele transformou a vida do pior dos pecadores, que era o apóstolo Paulo naquela época. Quantos Paulos não tem hoje? Quantas vidas não tem hoje que podem ser salvas? Agora, a igreja, ela é responsável
em anunciar esse evangelho, em falar dessa palavra, em levar essa palavra. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade. Se nós não estamos fazendo, é nesse ponto que nós estamos sendo falhos. E Paulo, ele fala isso para Timóteo, para que Timóteo ele possa ser fortalecido no seu ministério, né? Para que ele realmente saiba do poder de Deus, ele saiba que o agir verdadeiro é do Senhor, não é eu nem você aqui fazendo com que a vida da pessoa seja transformada. Não, é a palavra de Deus, é a fé. É isso que faz diferença, né? Eu não sei como você tem pensado em relação a isso, mas eu quero dizer para você nessa noite, enquanto nós estamos aqui reunidos nesse momento, que você possa compreender que a palavra de Deus, ela tem poder e ela transforma vidas, seja de quem for. Amém? Ela tem poder. Creia exclusivamente nisso, né? O Rei eterno, o Deus único, o imortal, o invisível, a Ele seja a glória para todos sempre. Então, o que nós temos que fazer? Glorificar o nome de Deus. Paulo fez isso, né? Em toda a sua vida, ele, depois da sua conversão, na sua nova vida, ele glorificou o nome de Deus. Em nenhum momento ele duvidou do poder de Deus. Em nenhum momento ele quis voltar atrás. Ele saiu de uma vida totalmente confortável, digamos assim, entre os judeus, na sua religião. Ele é um homem respeitado, mas ele agora encontrou o verdadeiro Senhor. E nesse verdadeiro Senhor ele depositou toda a sua vida e ele viveu para esse Senhor, né? Então ele foi lá e anunciou a palavra, ele foi lá e ensinou, ele foi lá e lutou contra os falsos profetas, ele foi lá e lutou contra as falsas doutrinas, ele foi lá e estabeleceu, né, a verdade da palavra de Deus em muitas vidas, em muitos corações, e eu digo para você que em muitas igrejas. E ele continua fazendo isso hoje, através dos seus escritos, através das suas cartas. As suas cartas, elas nos ensinam, né, a verdade sobre o que Deus faz. E esse é um exemplo, né? Aquilo que ele testemunha aqui para Timóteo é um exemplo para a nossa vida. Então, se ele foi transformado, se ele foi mudado, por que nós devemos duvidar? Ou por que nós podemos duvidar daquilo que ele faz? Amados, o poder de Deus, ele é tremendo. Ele transforma, né? Ele não tem limite. Então o que Paulo falou aqui é a mais absoluta verdade, né? Cristo veio ao mundo para salvar. Ele próprio disse isso. Jesus Cristo disse isso. E nesse momento, talvez muitas vidas estão sendo salvas porque muitas pessoas estão pregando o Evangelho. E essa pregação, ela tem efeito. Porque não são homens falando, é Deus falando através desses homens. Então, que você e eu, nós possamos crer nessa verdade, né? Ele diz ainda para Timóteo, no versículo 18, Timóteo, meu filho, dou-lhe essas instruções segundo as profecias que já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, e mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Olha o que Paulo está aqui ensinando para Timóteo, né? Então, ele está edificando aqui a vida de Timóteo, porque Paulo sabia que Timóteo iria enfrentar algumas dificuldades, ou por que não dizer muitas dificuldades em seu ministério, né? E ali, quando ele entrasse naquele ministério, cada vez mais ia ficar difícil.
Mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Que promessas eram essas? As recompensas que Ele nos dá. Né? Sofrer pelo nome de Deus nos leva à recompensa. Né? Pedro fala disso. Né? Que é melhor nós sofrermos pelo Senhor. Por Ele vale a pena. Né? Às vezes as pessoas sofrem pelo time de futebol, né? Sofrem pelo político, sofrem por alguma pessoa. Que recompensa elas recebem disso? Nenhuma. Algumas vezes é reconhecido pelas pessoas, mas no mais, não adianta nada. Né? Mas aquele que sofrer pelo nome de Cristo, a palavra de Deus diz que nós temos uma recompensa. E aonde está essa recompensa? Lá nos céus. Onde dinheiro nenhum pode comprar, porque é dado de graça, através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então essa recompensa, ela está posta a nós. E Paulo diz para Timóteo que essas profecias elas já foram proferidas a respeito de Timóteo e iria se cumprir. Agora, você precisa combater o bom combate. Queridos, a vida cristã, como eu falei no início, ela é difícil. Nós enfrentamos muitos inimigos, né? De fora e de dentro, né? O nosso próprio eu é um inimigo nosso. Nós lutamos contra nós mesmos. Nós lutamos contra as pessoas. Todo dia aparecem pessoas para tentar contaminar a nossa fé. O pecado muitas vezes ele vem até nós para tirar, para desestabilizar a nossa alegria, a nossa fé em Cristo. E muitas vezes nós permitimos que isso aconteça. Paulo diz: você, meu filho, combata o bom combate. Né? As lutas vêm, lute, se prepare. Como é que a pessoa faz para se preparar para uma luta? Ele treina, né? Ele faz os exercícios necessários. E quais são os nossos exercícios necessários? Leitura da palavra, né? Buscando na palavra cada dia o fortalecimento, nos revestindo com a armadura de Deus, colocando o capacete da salvação, né? Se revestindo do novo homem a cada dia mais. Aí nós estamos prontos para combater o bom combate e para manter a fé, não permitindo que os dardos inflamados do inimigo ele venha sobre as nossas vidas. Nós temos que estar protegidos. E quem é que nos protege disso? Só o Senhor. Né? Se você tentar só se desviar, um momento você vai ser alcançado por esses dardos. Mas se você estiver guardado pelo Senhor, nenhum desses dardos vai te alcançar. Ou seja, quando te alcançar não vai te ferir, não vai te causar nenhum mal, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em você do que o que está nesse mundo. O Deus que está em você, Ele é muito mais poderoso e Ele pode todas as coisas. Ele te guarda e Ele te protege e Ele não permite que o inimigo toque na sua vida, assim como foi na vida de Jó. O diabo fez tudo, né? Tirou a sua família, tirou os seus bens, mas não tirou a vida, porque Deus não permitiu. E Deus não permitiu porque Deus queria restaurar a vida de Jó. Então nós temos que lutar. As lutas elas vão vir, né? Temos que combater, irmãos, temos que estar prontos. Existem muitas pessoas desistindo do combate. Não desista, porque a promessa ela foi colocada a você. E é certo que você vai receber. Né? Mantenha a fé, a boa consciência. A fé ela tem que estar aliada à consciência. É claro que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Né? Isso é fé. Mas ela tem que estar aliada à consciência. Em que eu tenho fé? A sua fé é baseada em quê? A minha fé é baseada no Cristo, no Deus Altíssimo. Né? A minha fé é baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai, o Todo-Poderoso, o seu Filho que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso,
e o Espírito Santo que habita em nós, o Deus que está agora aqui conosco, aquele que nos habita, que nos faz templo e morada do Senhor. Então é nesse que eu creio, e eu sei, né, que Ele tem o controle da minha vida. Eu sei que aquilo que vai acontecer na minha vida vai acontecer diante da sua vontade ou da sua permissão, como queira. Então é isso que vai fazer com que a minha fé ela permaneça. Às vezes algumas pessoas têm desistido por quê? Porque não tem uma fé consciente, né? Porque não tem uma fé de boa consciência, não sabe, não reconhece realmente o Cristo que crê. Você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? Talvez as mesmas provações que nós passamos nessa terra, quando Ele estava aqui, Ele passou. Ele passou as mesmas coisas. Para que Ele passou isso? Para nos dar o exemplo, para dizer, não, eu venci, vocês vencem também. Talvez nós não tenhamos essa mesma consciência. Mas a fé consciente é aquela que nos guarda, né? Então Ele diz que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Muitos rejeitam essa fé e naufragam. E quando eles naufragam, eles não querem naufragar sozinhos, ele quer levar outros. Quantas pessoas você já conhece que está fora da igreja e muitas vezes te tenta levar para fora da igreja? Quantas pessoas você conhece que naufragaram na fé e diz assim, essa fé que você está vivendo aí, ela não me interessa mais? Quantas pessoas já te falaram isso, querido? E às vezes até nós nos deixamos levar por isso. Mas Paulo estava advertindo Timóteo, ensinando Timóteo exatamente para que isso não viesse a ocorrer. Porque nós precisamos guardar a fé, né? Paulo vai dizer na segunda carta, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por quê? Ele tinha consciência da sua vida com Cristo. Oh, glória a Deus! Ele tinha consciência em tudo aquilo que ele fez na sua vida após a sua conversão. Ele sabia, ele tinha consciência de que viveu de acordo com aquilo que Cristo queria para a sua vida. E a minha pergunta é para você nessa noite: você tem consciência disso? O pecado está aí. O pecado está aí batendo a porta todo dia. Todo dia ele está nos convidando. Todo dia ele está colocando lá as suas armadilhas. E muitas vezes nós estamos caindo. E muitas vezes nós estamos indo atrás dessas coisas. Por isso, meu irmão, esteja pronto para combater o bom, para permanecer na fé. Todas essas coisas desse mundo vai passar, né? Mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Tem um exemplo aí que eu ouvi falar esses dias, né? Do presidente de um banco em Portugal. Ele, com tanto dinheiro, ele morreu num quarto de hospital sozinho, sem fôlego, sem poder fazer nada. O dinheiro que ele tinha não foi capaz de salvar a sua vida. Quantas pessoas estão valorizando ou tem Deus como tem o dinheiro como seu Deus? Mas o que Paulo diz para Timóteo é: como meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias, né? Combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. É exatamente isso que nós temos que tirar como exemplo para a nossa vida. O bom combate, a verdadeira fé. Você tem feito isso? 'isso? Como é que está a tua fé nesse momento de pandemia? Como é que está a tua fé nesse momento de dificuldade? Como é que está a tua fé nesse momento de luta? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição? Como é que está a tua fé nesse momento de perseguição
Como é que está a sua fé diante dessas dificuldades que nós estamos vivendo hoje? Como é que está a sua fé? Como é que vai estar a sua fé daqui a alguns dias quando tudo isso passar? Como é que você está se preparando para essas lutas? É uma pergunta que eu quero deixar para você refletir. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Jesus, ele veio a esse mundo. Ele veio trazer a glória de Deus nesse mundo. Ele veio trazer essa glória para que ela pudesse salvar o homem do seu pecado. E ela tem salvado muitos. E muitos dos que talvez eu e você dizia, esse não merece a salvação. Mas aquele que nós dizemos isso, Deus diz, é isso que eu quero. Eu quero transformar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe pecado que não seja perdoado pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que é Cristo Jesus. Só Ele que perdoa. Então, se você em algum momento tem deixado de anunciar o Evangelho porque acha que fulano não merece a salvação, Paulo nos dá o exemplo. Ele alcançou misericórdia através da graça de Deus. E muitas vidas também alcançarão. Que eu e você tenhamos esse compromisso de anunciar a palavra de Deus, de anunciar essa verdade que é o versículo 15, né? Esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o apóstolo Paulo diz essas palavras, eu sou o pior. Ele coloca-se como sendo o pior. Então, diante disso, irmãos, vamos continuar anunciando a palavra. Manda um versículo bíblico com o seu amigo. Manda para aquele colega de faculdade. Manda para aquele que às vezes está passando por uma dificuldade, mas diz, eu estou aqui. E Jesus te ama. Jesus tem a vida eterna para você. Que o Senhor Jesus nos abençoe e guarde o nosso coração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero mais uma vez ser grato ao Senhor por esse dia, pela maneira como o Senhor tem cuidado dos teus filhos, da tua igreja. Apesar de Deus de estarmos passando um tempo de tanta dificuldade, com enfermidades no nosso mundo, mas o Senhor tem guardado os seus. E eu creio, Pai, que o Senhor vai continuar guardando. O Senhor vai continuar protegendo aqueles que confessam o Teu nome como Senhor. Mas eu creio também, Senhor, que Tu vais fazer tudo isso passar. Todas essas coisas vão passar. E a igreja do Senhor, ela vai cada dia mais se fortalecer. Porque ela vai mostrar que esse mundo não é nada sem o Teu poder. O homem não tem poder nenhum se não vier do Senhor. Pai, por isso que a única salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Esse que veio a esse mundo, que habitou, que andou entre os seres humanos, que foi homem igual a nós, para experimentar toda a nossa vida, para salvar aos pecadores. E nessa noite, Pai, nós queremos rogar ao Senhor que, assim como o Senhor ensinou Timóteo através do Teu servo apóstolo Paulo, nós também venhamos ser ensinados, ó Pai, a
viver essa palavra, a viver esse evangelho, a receber essa salvação que vem de ti, Senhor. Porque não existe salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Ele é o único que salva. E essa é a verdadeira salvação. Pai, eu quero pedir que o Senhor continue a tocar os corações. E aquelas vidas, ó Pai, que não te conhecem ainda, Senhor, que elas possam entender o propósito de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele se entregou naquela cruz exatamente para nos perdoar os nossos pecados, para abrir um caminho, para que o homem novamente pudesse chegar diante de Deus e poder ter os seus pecados perdoados. E Ele já fez isso. Agora o homem ele tem que confessar, tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que precisa do milagre de Deus. Pai, eu peço que nesse momento, Senhor, Tu revista do Teu poder cada servo Teu, cada filho, cada família, Deus, aqueles que estão aflitos, que o Senhor revigore, que o Senhor dê força, que o Senhor restaure a alegria, aqueles que estão distanciados de Ti, Senhor, que o Senhor dê a sua paz, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa restaurar, aqueles que estão enfermos, Deus, restaura a saúde, aqueles que estão agora sofrendo nos leitos de hospitais, oh Deus, restaura, Senhor. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai. Eu assim eu te peço. Amém.